da nossa produção aqui. Beleza? Bom, gente, então vamos começar da mesma forma lá da Unicentro que nós fizemos aquela análise. Preparei uma análise das provas da Unesp de primeira fase de 2015 a 2019. Diferente da Unicentro, que eram 15 questões de biologia na primeira fase, a Unesp ela tem variado assim de acordo com os anos, mas é em torno de 8 questões de biologia, quando não aparece uma interdisciplinar ali que cai na prova de física, cai na prova de química. Não sei se o Juliano já comentou uma de geotropismo que apareceu na prova de física, ele já correu, mandou um WhatsApp para mim e falou: cara, o que é isso aqui? Né? Astrofísica com planta, não estou entendendo. Eu falei: calma, você é tranquilo. Era mais uma questão puxada para biologia do que para física, mas estava na parte de física, vocês vão ver depois quando ele for comentar com vocês, tá? Mas aí da mesma forma eu preparei uma análise dos conteúdos dos últimos vestibulares de 15 a 19, tá? Lembrando que isso só reflete uma estatística nesse curto período que talvez mostre a tendência, tá, do próximo vestibular, não quer dizer que vá cair nessas proporções, vocês viram na Unicentro, né? Nós comentamos ali em questão de botânica, né, de genética, e realmente caíram algumas questões de genética na prova desse ano. Tá? Aqui na Unesp, botânica, nos últimos anos, foi o que mais foi abordado, em torno de 6 questões, tá? Ao todo no vestibular da Unesp, sendo que ecologia também vem com 6 questões, então as duas ali, botânica e ecologia, que muitas vezes sobrepõem algumas questões, né? Elas praticamente colocaram 30% dos conteúdos da prova da Unesp. A Unesp adora questões de botânica, questões de ecologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fisiologia humana, que não aparecia tanto na prova da Unicentro, que nós fizemos análise aquele dia, já aparece um pouco mais aqui na prova da Unesp, tá? Genética, também correspondendo ali um pouco mais da metade da prova, esses 4 assuntos macro aqui, tá? Dos últimos anos. Parasitologia. Aqui, parasitologia, gente, eu tentei colocar o que falava sobre doença, qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de reino ali, né, de seres vivos, eu acabei elencando. E por incrível que pareça, nos últimos 5 anos, o que mais é cobrado em parasito são viroses, tá? Alguma coisa que falava sobre dengue, chikungunya, falava sobre HIV, tá? Falava sobre mecanismos de alguns vírus. Caiu pouca coisa de bactéria, pouca coisa de verminoses, né? Como a gente acaba estudando sempre, ciclo de vida. Talvez a segunda fase tenha caído um pouco mais, tá? Depois a gente vai ver numa próxima aula sobre isso. Zoologia, 10%. Zoologia, basicamente, quando cai, alguma coisa relacionada a artrópode e cordado. Normalmente é isso. Pouquíssima questão que vai cair sobre porífero, quinidário. Então, se tiver que fazer um foco, uma revisão em zoologia, revisa artrópode, tá? Revisa cordado, que é o que mais geralmente é cobrado. Fotossíntese. O Unesp adora fotossíntese, tanto que eu coloquei um gráfico isolado fotossíntese, não sabia se eu encaixaria em bioenergética ou em bioquímica, acabei colocando só fotossíntese. Basicamente foram 4 questões de fotossíntese nos últimos anos, tá? Citologia, aqui a gente vê em torno de organelas, que mais é cobrado, transporte de membrana, tá? Também às vezes aparece, função de organela. Evolução, um pouco menos, falando um pouquinho sobre as teorias Lamarck e Darwin e a teoria sintética evolutiva, tá? Fungo, fiquei até um pouco impressionado, porque fungo, que é um assunto que não é tão cobrado, nos últimos anos 2 questões foram de fungos, tá? Só que são questões bem básicas, que cobraram aquela relação de características gerais de fungos, que eles são heterótrofos, parede celular, nada daquela classificação, aquela divisão em filos dentro de fungo, tá? Então, não perca muito tempo com isso, certo? E bioquímica, por último, caiu uma questão de membrana plasmática, se eu não me engano, em 2019, que tinha aminoácidos, radical 1, radical 2, o pessoal ficou até um pouco meio confuso naquela questão, que falava de interações entre ligações, de polo, ponte de hidrogênio. É 2019, tá? Essa questão que fala sobre bioquímica. O restante não chamou muito atenção esse assunto, tá? Então, continuando aqui, sobre botânica. O que caiu sobre botânica nesses últimos anos? Aquela parte de dominância apical, mais uma vez, tá? Corte do ápice do caule,
acaba inibindo a produção de alcina, estimula a germinação das gemas laterais, o brotamento, né, a ramificação da planta, certo? Uma coisa que cai pouco, confesso que eu pouco vejo esse tipo de questão, mas caiu na Unesp, que era relacionada à reprodução assexuada de plantas e aquele tipo de reprodução chamada de enxertia, tá? Que é muito comum em melhoramento genético, né? Quando você vai aumentar a produtividade de plantas, então esse método caiu, mas aqui era muito mais interpretação de texto, é uma questão autoexplicativa do que você ter um conhecimento prévio sobre enxertia, que não é, geralmente os livros didáticos eles trazem como uma leitura complementar, geralmente não é um assunto mais abordado, mas caiu na Unesp. Estômatos, abertura e fechamento, mecanismo de abertura e fechamento estomático, bombeamento de potássio, isso é interessante, tá? Também sobre ponto de compensação fótico, que é aquela intensidade luminosa em que a fotossíntese equivale à respiração, a partir dali a planta passa a guardar a matéria orgânica, se ela ficar abaixo disso ela começa a ter um déficit energético, pode entrar em declínio, tá? E ainda transporte de seiva bruta e transporte de seiva elaborada. Caiu um ano, acho que foi 2016 seiva bruta, em 2018 seiva elaborada, tá? Então são assuntos recorrentes ali da parte da botânica. Veja que não tem muito aquela parte de classificação, comparação de grupos, né, que a gente às vezes estuda, Briófita, Pteridófita, Gêmeo e Anjo, aqui mais assuntos específicos da área da botânica. Ecologia, cadeias alimentares, fluxo de matéria, teias alimentares, é uma coisa que cai bastante, tá? O Unesp tem esse viés ali meio de contextualização, de tentar inserir o estudante no meio ambiente que ele está analisando, então trazendo ali para uma coisa mais aplicada, tá? Em muitas situações. Além de cadeias alimentares, eu não sabia muito bem onde colocar essa questão, eu chamei de conservação, tá? Não sei se existe em si um tópico dentro de ecologia, mas era uma questão que falava sobre matas ciliares, a importância da preservação da mata ciliar para a saúde do rio, para a recuperação de uma área, tá? Onde está poluído, onde está tendo assoreamento. Então tentei encaixar nessa conservação, que tem aquela ideia, né, de você manter os ambientes em equilíbrio. Falava da importância da mata ciliar, que é aquela mata que fica na margem de um curso d'água, que é fundamental para evitar assoreamento. Ainda na ecologia, dinâmica populacional, tá? Então aquelas questões de imigração, migração, mortalidade, natalidade, quando você tira um predador, qual que é a consequência, né, da população de presas, a consequência dos herbívoros, né, dos vegetais. E a Unesp gosta muito de trabalhar com gráficos, vocês vão ver aí nas questões que eu selecionei. Então às vezes a mudança, né, a inserção de um predador ou a retirada de uma determinada população, qual é a consequência para o ecossistema, e isso analisado através de gráficos, tá, gente? Então isso é bastante comum nas provas da Unesp. Pirâmides ecológicas, né, que já é um pouco relacionado com cadeias alimentares, só que a pirâmide ecológica é uma expressão gráfica de uma cadeia alimentar, tá? Então, lembrar de pirâmides de energia, que nunca pode ser invertida, pirâmide de número, pirâmide de biomassa. Se for uma pirâmide de biomassa aquática, geralmente o fitoplâncton tem menor biomassa que o zooplâncton. Então, todas aquelas questões bem fáceis aqui, tá? Eu acho que essa área de pirâmide ecológica, consequentemente, se é uma questão fácil, você não pode errar. Tá? Então a gente sempre tem que acertar as fáceis e deixar para eventualmente errar uma questão mais difícil, tudo bem? E relações ecológicas também é algo de praxe, falar de parasitismo, falar de competição, falar de predatismo, tá? E olhar sempre com os olhos, né, que eu sempre brinco assim, que na natureza não existe o mocinho e o bandido, não existe o bem e o mal, né? A gente que acha que o leão é do mal, a zebra é do bem, porque ela está sendo comida pelo leão. A gente tem que sempre olhar com o olhar crítico de ecologia, que isso não tem nada a ver, certo? Fisiologia humana, aqui vai diminuindo os números de questões, mas tem uma de sistema cardiovascular associada à física, que fala sobre resistores, né, em paralelo, em série, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho ainda hoje. A fisiologia ainda na parte do digestório, enzimas digestivas, caiu essa parte. Endócrino, mas endócrino focado no teste de gravidez, falava do HCG, o beta-HCG,
tá? Não caiu outros tipos de hormônios nos últimos anos, tá? Respiratório, focado no mecanismo de respiração, contração de diafragma, intercostais, acidez sanguínea que estimula o bulbo, tá? Então isso aí foi cobrado também na prova da Unesp. E tem ainda, aqui eu também fiquei com dificuldade de onde colocar essa questão, era uma questão de gametogênese, tá? Falava um pouquinho sobre próstata, sobre vesículas seminais, então eu coloquei aqui como reprodutor masculino / gametogênese, tá? Foi uma questão de 2015 que caiu sobre esse assunto, então vocês podem ter uma análise geral aqui da fisiologia humana e provavelmente, né, se eu fosse um professor que fizesse a prova da Unesp, se eu fosse colocar uma questão de fisiologia humana, eu evitaria repetir os assuntos, né? Então, talvez uma questão de excretor, né? Talvez uma questão de endócrino, abordando mais hormônios de hipófise, tá? Uma questão de sistema, fisiologia aqui, né? Pode ser também o sistema nervoso, né? Não tem nenhuma nos últimos anos, tá? Então, dê uma olhada nesses assuntos, de preferência naqueles que não foram cobrados ainda. E a parte da genética, que é a última que eu fiz a análise. Sobre genética, vocês vão ver que a prova da Unicentro foi bem mais recheada de conteúdos de genética variáveis. Aqui a gente tem uma questão de herança sexual, de daltonismo, tá? Estou falando sobre daltonismo. Uma questão sobre grupos sanguíneos, que sempre é cobrado, eu sempre brinco, é uma questão eliminatória, não erre em grupos sanguíneos, tá, gente? Concentre bastante quando tiver uma questão de grupo sanguíneo. Opa, essa eu tenho que acertar, não posso errar, né? Então você vai com todo o cuidado do mundo, tá? E aí, achei até um pouco curioso, mas ela teve duas questões sobre linkage, tá? Que é pouco cobrado linkage em alguns vestibulares. Uma questão de linkage, fazer uma comparação com uma célula que tinha genes ligados e outra que não tinha genes ligados, para você falar da separação na meiose. Uma delas, a que tinha os genes ligados, não seguia a segunda lei de Mendel, segregação independente, porque eles estavam ligados, e a outra seguia, não precisava fazer taxa de permutação, nada disso aqui, era só fazer essa análise, tá? Do comportamento da meiose perante o linkage, que é um pouco diferente quando você não tem genes ligados. E aqui no outro ano tinha uma questão de linkage que falava a disposição cis e trans dos genes do indivíduo, e ele dava uma taxa de recombinação que a gente iria utilizar em torno de 8%, tá? Mas na verdade era só uma ilustração, você não ia precisar levar esse número, fazer nenhum tipo de conta, era só uma análise que a gente fez, tá? Então esses são os principais assuntos, não deu para colocar tudo, né? Você vai passar uma hora de aula só falando sobre isso, e eu acho interessante nós abordarmos algumas questões. Então ao longo de 15, 16, 17, 18, 19, eu separei algumas aqui para ilustrar um pouquinho essa prova da Unesp, tão bem elaborada, né? Eu não vou elogiar tanto aqui, tá, gente? Porque sempre aparece uma questão duvidosa, uma questão que tem recurso. Vocês vão ver aqui, ao longo dessa análise, eu vi duas questões que tinham duas respostas, né? Vou mostrar uma delas aqui, o porquê. Então, ó, essa questão, eu coloquei aqui número 1 para seguir a nossa lista, mas na verdade ela é a 61 da prova de 2015, tá? Em alguns estados dos Estados Unidos, a doença de Lyme é um problema de saúde pública. Cerca de 30 mil casos são notificados por ano. A doença é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, tá? Transmitida ao homem por carrapatos que parasitam veados. Porém, um estudo de 2012 descobriu que a incidência da doença de Lyme nas últimas décadas não coincidiu com a abundância de veados, mas com um declínio na população de raposas vermelhas, que comem camundongos de patas brancas, uma espécie oportunista que prospera com a fragmentação de florestas devido à ocupação humana. Eu não gosto de grifar muita coisa no texto, né? Falar aquele cara que estuda com marca-texto, né? Falar um grifo só importante, tem a página inteira grifada de marca-texto, não adianta muita coisa. Mas essas últimas linhas, elas são importantes, porque ela diz que o aumento dos casos de doença de Lyme, que é essa doença causada por bactéria, que afeta o sistema nervoso, transmitida por carrapatos,
tá? Não coincidiu com o aumento da população de veados, mas sim com a diminuição do número de raposas. Por quê? Nos locais onde havia uma fragmentação de florestas devido à ocupação humana, ou seja, o homem invadia a floresta, desmatava, ocupava, fragmentava o habitat. Isso fazia o número de raposas declinar. Consequentemente, a raposa ela era predador do rato de pata branca, tá? E aí a gente pode ter uma relação se teve um declínio do número de raposas, teve uma elevação da quantidade de ratos de patas brancas. E foi essa elevação dos ratos que começou a associar com o aumento da doença de Lyme, tá? Por quê? Em algum momento esse carrapato que parasita o veado também é parasita do rato, tá? Então se aumenta a população de rato, consequentemente aumenta a população de carrapato. E quem já foi em algum local de mata, tá? Alguma fazenda, no Pantanal, sabe que vira e mexe você acaba pegando um carrapato por ali, porque é o ambiente natural do bicho, tá? Então se o homem invadiu a floresta, começou a construir suas casas, começou a morar ali, consequentemente ele começou a entrar em mais contato com os carrapatos que eram dos ratos de patas brancas, tá? Então analisando as alternativas aqui, analisando as alternativas, é correto inferir do texto que a bactéria Borrelia está provocando um declínio na população de raposas. Aí entra aquela história de interpretação do exercício com os conhecimentos que nós já temos, tá? Muitas dessas alternativas são discordantes do texto, por isso que é importante ler o texto, muitas vezes, uma vez apenas, porém bem lido, para você não ter que ficar lendo várias vezes perdendo tempo, tá? As raposas vermelhas adquirem a doença de Lyme quando comem os camundongos de patas brancas. Em nenhum momento o texto falou isso, tá? A doença de Lyme acomete o homem, os veados e as raposas, mas não os camundongos de patas brancas. Em nenhum momento falou isso. Os carrapatos que parasitam os veados também parasitam os camundongos de patas brancas. O texto não fala isso claramente, mas você pode tirar essa informação quando você lê o texto, tá? Porque o aumento da quantidade de camundongos pela redução da quantidade de raposas fez aumentar a doença no ser humano, consequentemente é porque os carrapatos também aumentaram. Então a resposta da questão 1 da lista das 61 da Unesp, neste caso, é a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa questão? Ótimo. Vamos para a próxima, sem perder muito tempo. Essa é a questão 66 da mesma prova, tá? De 2015. É uma questão de fisiologia humana que fala sobre digestão. Fala sobre, é um gráfico, como vocês já viram, e eu tenho sempre que ler o gráfico nos seus eixos. Então aqui está dizendo tamanho das moléculas de alimento, local, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e o percurso que o alimento traça no sistema digestório. Imagine o seguinte, o alimento que está desse tamanho, ele é muito grande para ser absorvido pelos intestinos. Então ele precisa passar por um processo de digestão, até chegar nesse tamanho aqui, tá? Então veja, a curva número 1, ela vai quebrando, vai diminuindo o tamanho do alimento na boca e no esôfago, para de diminuir o tamanho do alimento no estômago, continua e atinge o mínimo necessário no intestino delgado. No intestino grosso, vocês vejam que não tem nenhuma mudança, porque não há digestão no intestino grosso, é somente absorção, principalmente de água e sais minerais, tá? Então, o que teve que ser digerido no intestino grosso já foi. Se não foi, vai embora nas fezes, tá? Então, nós temos aqui o número 1, ele sofre uma digestão na boca, tá? Na boca e no esôfago. Okay? O número 2 não tem alteração na boca, mas ele tem uma alteração considerável no estômago. E o número 3 não tem alteração na boca, não tem alteração no estômago, ele é digerido apenas no intestino delgado e dele, tá? E aí, né, sabendo disso, nós vamos analisar o que ele pediu.
É correto afirmar que as digestões de proteínas, lipídios e carboidratos. Tenham muito cuidado nesse momento, porque nessa altura do campeonato você já identificou qual é cada curva, tá? Qual é cada alimento. Só que tem que tomar cuidado no que ele pede aqui no enunciado, quando ele fala respectivamente, para você não errar na dose aqui, tá? Então a gente sabe que proteína, ela tem a sua digestão em pH ácido, que é no estômago, através do HCl e da pepsina, tá? Então a molécula que é dividida no estômago é a número 2, que é a proteína, certo? Então ele pediu proteína primeiro vem o 2. Às vezes na ordem ali, né, a gente acaba se equivocando. Lipídios e carboidratos, tá? Apesar de alguns livros falarem que existe uma lipase salivar, tá, que pode existir a digestão de lipídios ainda na boca, não é isso que o gráfico mostra pra gente. Vamos trabalhar com o tradicional, vamos trabalhar com o que é mais divulgado. Então a amilase salivar ometialina inicia a digestão dos carboidratos na boca, tá? Ah, professor, nunca ouvi falar que no esôfago tem digestão. Pense que você mastigou, misturou com saliva e engoliu. Então pode ser que nesse trajeto ainda tenha um pouco de digestão. Não que o esôfago vá produzir amilase salivar, mas seria uma continuação da digestão, porque o pH ainda é neutro. Quando chega no estômago o pH é ácido, aí para a digestão porque desnatura a pitialina que vem da boca, tá? Então é boca e esôfago. Então nesse caso o carboidrato seria o número 1 e o lipídio passaria intacto pela boca, passaria intacto pelo estômago, apenas lá com a lipase pancreática, tá? Que vai para o intestino delgado, nós teríamos a digestão dos lipídios, que seria o número 3. Então nós teríamos 2, 3 e 1, resposta letra C. Tudo bem? Posso para a próxima? Essa prova já é de 2016, tá, gente? Prova de 2016, mais uma vez nós temos gráficos, isso é uma prova de ecologia. Em uma área, as aves de uma certa espécie alimentam-se de insetos. Então, ó, vou fazer aqui no cantinho uma cadeia alimentar. Tá? Então, ó, as aves se alimentam de insetos. Beleza? Que atacavam a plantação. Então, a plantação estava aqui e o inseto comia a plantação e o inseto era comido pelas aves. As aves também consumiam cerca de 10% dos grãos dessa lavoura. Seria mais ou menos isso, como se fosse uma teia alimentar. Se eu já tenho uma alternativa, não é mais uma cadeia, passa a ser uma teia alimentar. Para evitar tal perda, o proprietário obteve autorização para a caça às aves no momento A. Então lá no gráfico tem o momento A onde as aves são caçadas. Ok? Em sua área de plantio. Mas o resultado ao longo do tempo foi uma queda da produção de grãos inicialmente. A caça às aves foi proibida no momento B, então viram que não deu muito certo o que eles imaginavam, porque ao invés de caçar as aves, aumentar a produtividade de lavoura, começou a diminuir a produtividade, eles resolveram voltar atrás com essa decisão e proibiram a caça às aves. Tá? A caça às aves foi proibida e a produção do grão aumentou, mas não chegou aos níveis anteriores. Eles permitiram a caça, diminuiu as aves, diminuiu os grãos. Voltaram a proibir a caça, aumentou as aves, mas os grãos aumentaram, mas não voltou a chegar no patamar que estava, tá? Porque alguma coisa ali não deu muito certo. Ao longo desse processo, a população do único predador natural dessas aves também foi afetada. Então nós temos aqui, gente, ó, predador. Essa seria a teia alimentar em questão. Tá? Se ele pedisse para montar numa questão de segunda fase uma teia alimentar, seria essa aqui. Plantação, insetos, aves, predadores e as aves comendo a plantação também. Certo? Se a gente for analisar em questão de números, veja como o gráfico traz.
tamanho da população. Ele não está falando de biomassa, ele não está falando de energia, ele está falando de números. Em números, quem que tem maior quantidade aqui na nossa teia ou cadeia? Plantação, certo? Tem mais planta que inseto? Tem. Tem mais inseto que ave? Tem. Tem mais ave que o predador natural da ave? Tem. Então, só olhando esse gráfico, se eu pensar só nesse quesito, eu já matava a questão. Por quê? Tamanho da população. O verde são os grãos. Depois, vermelho é inseto, pela quantidade, tá? Azul é a ave e lá embaixo o predador das aves. 1, 2, 3 e 4. Já matei a questão. Para confirmar, a partir do momento A tem uma oscilação. Eu fiz com que a caça às aves fosse permitida. Então, ó, o 13 que seria as aves, caiu no momento A. A ave predava os insetos. Após a mortalidade das aves, o número de insetos aumentou. E o inseto comia o grão. Quando o inseto aumenta, o grão cai. Certo? O predador dá uma diminuída, uma discreta diminuída aqui, porque diminui as aves, diminui o número do predador, consequentemente ele também se prejudica. Professor, oi? Essa diminuição nos predadores ser baixa é porque ele também se alimenta de outra coisa, tipo, ele se adapta. Então, eu não tenho, ele pode se alimentar, provavelmente, mas eu não tenho essa informação. Tá? Agora pensa, eu me alimentava das aves. Eu tinha 1000 aves para escolher para comer, eu e os meus companheiros predadores. De repente, esse número de 1000 caiu para 100, ou seja, a gente vai brigar entre nós para ver quem come as aves, ou seja, você tem uma competição entre os predadores e tem uma diminuição também. Falta comida, diminui a população. Tá? Aí eu proibi a caça às aves, consequentemente as aves retornaram ao patamar, até melhoraram, porque antes eu não tinha proibido, agora eu proibi. Tá? Os insetos declinaram e os grãos subiram, mas, olha aquela informação importante, não retomaram o patamar anterior. Tá? Então você tem várias evidências que essas são as curvas, tá, requeridas. Aí por que eu disse que essa questão ela foi anulada? O gabarito trouxe como resposta a letra D. 1, 2 e 3 representam respectivamente 1, grãos, beleza? 2, população de insetos, ok? E 3, população das aves, tá certo, gente? Tá. Olha 1. 2, 3 e 4 representam população de insetos, 2, população de aves, 3 e população dos predadores, 4. A mesma coisa, tá? Então, talvez, e pensa, como que passa isso numa banca da Unesp, né? Poxa, acho que tanta gente leu essa prova, foi tanta gente corrigindo e sempre passa um errinho que ninguém enxergou, né? E depois essa questão ela acabou sendo, no gabarito oficial, a letra D, tá? Mas assim, não tem como você considerar D sem considerar A. E ou ela foi considerada para os dois, que eu acho difícil, ou a questão foi anulada, tá bom? Mas eu coloquei ela aqui justamente para mostrar para vocês esse tipo de questão que a Unesp gosta de cobrar, usando gráficos para falar do assunto, tá, que ela está trazendo. Tudo certo, pessoal? Posso? Próximo. Uma questão de organelas. Tá? Simplesinha questão de organelas, e para o terror dos estudantes temos um desenho aqui. Professor, como é que eu identifico as organelas num desenho desse? Dá para identificar. Muitas vezes tem que usar, né, da fé, tem que usar da boa vontade, tá? Mas você consegue identificar, sim, porque o básico você sabe. Caiu, numa questão da Unicamp de segunda fase, pessoal, caiu para desenhar a mitocôndria. Desenha a mitocôndria. Não era só isso, né? Era para você desenhar a mitocôndria, desenhar ribossomo, desenhar também o cloroplasto, tá? Para desenhar mitocôndria, ribossomo e cloroplasto. Pensa no desespero do estudante nesse momento, tá? Teve gente que tentou fazer uma mitocôndria em 3D. Aí saiu tipo um amendoim, sei lá. Mas ó, a banca da Unicamp considerou uma mitocôndria. Tá certo isso aqui, gente? Tá. É uma membrana externa lisa, uma membrana interna com crista. Você entendeu que isso é uma mitocôndria? Você entendeu que isso é um cachorro quente? Ah, professor, de citologia, falou para desenhar uma mitocôndria. O cara desenhou uma organela assim. Entendi que é mitocôndria. Então, assim,
Não é, Unicamp, segunda fase, o cara vai querer que você faça. O cara entendeu que você é uma mitocôndria, pronto, ele já dá uma pontuação. Só que isso é polêmico, tá? Então a orientação lá na Unicamp é que não se faça mais questões para pedir para o estudante desenhar na segunda fase, porque isso pode dar muita margem para discussões. Não é o caso aqui, já colocaram o desenho pronto para a gente, tá? A professora distribuiu aos alunos algumas fichas contendo cada uma delas uma descrição de características de uma organela celular. Abaixo, as fichas recebidas pelos 7 alunos. Aí tem aqui a descrição. A professora também desenhou na quadra de esportes da escola uma grande célula animal, com algumas de suas organelas, informação importante, fora de escala, que daqui a pouco vai começar a reclamar, tá? Quando eu falar que o número 7 é um lisossomo. Mas como um lisossomo desse tamanho, professor, maior que a mitocôndria, fora de escala, tá? Até porque se ele desenhasse um lisossomo, uma bolinha aqui, né, não ia adiantar muita coisa. Então, como não adiantou também o ribossomo, esse espinguinho aqui, quem que vai acreditar que isso é ribossomo, né? Não está lá, certo? Conforme a figura mostra. Então, a gente vai fazer aqui, gente, já vamos fazer a associação para facilitar na nossa correção, tá? Então, o Fernando, ele recebeu na ficha auxílio na formação de cílios e flagelos. Quem faz isso? Centríolo. Naquele desenho, quem representa o centríolo? 3. Então marca aí na ficha do Fernando, que é o 3. Ele tem que correr com o 3, tá? Que é um parzinho de centríolos perpendiculares formados por microtúbulos, tubulina, tá? Aquilo ali. Não é membranoso e não tem DNA. Se alguém já ouviu falar que centríolo tem DNA, isso é uma informação fake news, tá? Que é repassado por muitos aí. Ele tem capacidade de autoduplicação, mas é por polimerização dos dímeros de tubulina, não porque ele tem DNA. Quem se duplica pela presença de DNA, apenas cloroplasma e mitocôndrias, a teoria da endossimbiose da origem delas. Tá? Giovanni, associação ao RNA mensageiro para desempenhar sua função. Quem que se associa ao RNA mensageiro para desempenhar sua função? Ribossomo. Onde é que está o ribossomo no nosso desenho? O 5, aquele monte de pinguinho ali. Tá? O Carlos, síntese de proteína que serão exportadas pela célula. Quem é que faz proteína para exportação? HAIR, complexo, retículo plasmático rugoso. Faz proteína. O complexo de Golgi não faz proteína. Ele exporta proteína, mas não é ele que faz. Quem que é o retículo rugoso aqui no desenho? 1. Por que eu sei que é 1? Que o retículo rugoso ele tem uma continuação, ele é intimamente ligado com a carioteca. Tá? Então é esse número 1, essa forma de membranas em zigue-zague, né? Essas dobrinhas associada à carioteca, é o retículo plasmático rugoso. Rodrigo, síntese de alguns glicídios, tá? Modificação de proteínas, preparando-as para secreção. Secreção, CG, complexo de Golgi. Quem que é o CG aqui? 2. Maiara, gestão de componentes desgastados da própria célula. Digestão autofágica. Quem que faz a digestão intracelular? Lisossomo. Cadê o lisossomo nesse desenho? Você tem que achar alguma coisa que parece um lisossomo. Vai por eliminação. Tá? Não pode ser o 5, não pode ser o 4, não pode ser o 3, não pode ser o 2, não pode ser o 1. Não pode ser o 6, que é núcleo, e sobrou o 7, que parece um cloroplasto. Olhando de primeira, eu falei, o 7 deve ser cloroplasto. Só que não tinha nenhuma opção de cloroplasto. Depois eu vi, fora de escala, eu falei, então é lisossomo, tá? Então, a Maiara colocou 7 lisossomos. O Gustavo, presença de equipamento próprio para a síntese de proteína. Quem que tem seu DNA próprio, seu RNA próprio, seus ribossomos próprios, além do núcleo? A mitocôndria, que é o número 4. Lígia, síntese de ácido nucleico. Sempre faz ácido nucleico, o núcleo, que é o número 6. Tudo bem? Números colocados nas fichinhas, vamos para a corrida. Ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cuja característica estava descrita na ficha em seu poder. Aí começou, correu, chegou. Carlos e Maiara correram para a organela indicada pela seta 7. Então o Carlos foi para o 7, Carlos errou. A Maiara foi para o 7, a Maiara acertou. Tá? Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pelo número 5.
O Fernando tinha que marcar o 3, ele marcou o 5. O Rodrigo tinha que marcar o 2, ele marcou o 5, os dois errados. Giovana e Gustavo correram para a organela indicada pelo 4. A Giovana foi para o 4, errou. O Gustavo foi para o 4, acertou. Tá? E a Lígia correu sozinha para a organela 6, e ela acertou. Claro que fica mais fácil analisar quando você já faz, tá, todo o processo. A resposta, os que acertaram, foi Maiara, Gustavo e Lígia. Tudo bem? Pode lembrar qual a diferença do peroxissomo e lisossoma? Peroxissomo e lisossoma. Os dois têm aquele formato, né? Aquele formatinho de uma esfera, tá? O lisossomo contém enzimas hidrolases, que é responsável pela digestão intracelular, heterofágica, quando vem de fora a partícula por fagostose ou pinostose, e autofágica, quando ele digere as próprias partes da célula, como uma mitocôndria velha, que não é mais utilizada. O peroxissomo tem catalase e oxidase, que oxida lipídios e produz água oxigenada e degrada a água oxigenada pela catalase, que é tóxica, a água oxigenada. Ele usa a catalase para degradar e transformar H2O2, que é água oxigenada, em H2O mais oxigênio. Por isso, quando você joga água oxigenada em um machucado, começa a sair bolinhas de oxigênio, porque os peroxissomos estão realizando essa conversão através da catalase. Tá? O referente a peroxissomo nas plantas são os glioxissomos e ajudam na conversão de lipídios em carboidratos na germinação de uma planta. Tudo bem? Alguma dúvida mais? Próximo. Questão número 5. 16 ainda, se eu não me engano, tá, gente? Silvio e Fátima têm 3 filhos. É uma questão de genética de grupos sanguíneos, tá? Só uma dúvida, para vocês enxergarem aqui no quadro, o branco é melhor que a cor melhor é o branco aqui ou não? Tem nada a ver. Vocês acham que está reflexo. Silvio e Fátima têm 3 filhos. Para entender isso aqui, gente, eu preciso fazer o heredograma junto com a minha leitura, tá? Porque se eu ler... beleza, entendi. Vou ler de novo, tá? Então, Silvio e Fátima têm 3 filhos. Silvio, o homem ao quadrado, casado com a Fátima, que é o Silvio. Tem 3 filhos. Vamos lá. Um deles, fruto do primeiro casamento de um dos cônjuges. Só que essa informação eu ainda não tenho, tá? Então, assim, eu vou fazer um heredograma inicial, mas ele não vai ser o correto, tá? Porque eu deveria indicar qual é o filho de um dos cônjuges que não faz parte desse casamento. Eu vou fazer o que eu deveria fazer agora e depois eu faço a correção. Então eles têm 3 filhos, certo? Silvio é do tipo sanguíneo AB negativo, então ele é AB negativo, tá? A Fátima é O positivo. Isso aqui são os genótipos. Dentre os filhos, Paulo é do tipo A positivo, o Mário é do tipo B negativo e o Lucas, 3 meninos, tá? É o AB positivo, certo? Fenótipo não resolve nada, eu preciso encontrar o genótipo desses indivíduos. Lembre que no grupo ABO, você sempre começa a determinar genótipo pelo AB e pelo O, que é aquele que você tem certeza do genótipo. Então o cara é AB, então eu sei que ele é isão A e isão B. E ele é negativo, então eu sei que ele é Rzinho e Rzinho. Tá? A Fátima é O, então ela é Izinho e Izinho. E ela é positiva. Por ser positiva, eu sei que ela tem um Rzão, mas eu não sei se ela é homozigótica ou heterozigótica, então deixa aquele tracinho, tá, aberto. O primeiro filho, que é o Paulo, é Isão A, traço, Rzão, traço, certo? O segundo filho, que é o Mário, é Isão B, traço, Rzinho, Rzinho, e o Lucas é Isão A, Isão B,
Rzão traço, tá? Gente, quem é AB nunca pode ter filho O, tá? E vice-versa. Quem é O nunca pode ter filho AB. Então, qual que é a divergência aqui? A mulher é O, tá? E ela temos um menino AB. Esse menino não pode ser filho da Fátima, tá? Ela sendo O, ela poderia ter filho com esse cara aqui, do tipo A e do tipo B, que é compatível com os dois primeiros meninos, certo? Ela não pode ter filho O, porque o cara é AB, não tem. E ela também não pode ser AB, porque para ser AB, ela deveria ter, ela só manda um izinho, né, nesse caso. Então, o que a gente pode concluir? Tá? Ó, agora vamos fazer o heredograma correto. Aqui é o homem, que é o Silvio. Aqui é a Fátima, tá? Que é a mulher dele. Eles têm 2 filhos entre eles, que vai ser o Paulo, que é do sangue A, e o Mário, que é do sangue B. O Lucas é filho do pai, mas não é filho da Fátima. Como é que eu represento isso no heredograma? Assim e assim, ó. Tá? A mãe eu desconheço, então posso deixar em aberto, tá? E muitas vezes, também poderia, se eu tivesse feito um ajuste aqui, partindo só do cara. Daria para fazer isso aqui, tá? Daria para fazer assim, ó. Deixa eu fazer de outro jeito. E desse jeito também dá para fazer. Mas poderia ter feito assim. Só do cara, ó. AB, tá? E aqui os outros 2 meninos, tá? Esse é A e esse é B. Então aqui, ó. Ah, não quer dizer que o cara está fazendo brotamento aqui, tá, gente? Quer dizer que é uma relação onde mostra que este menino é filho deste cara, mas a mulher não é revelada aqui no problema. Ou daquele jeito que eu fiz, puxa um tracinho aqui e desce o menino, tá? Então a resposta desse exercício é a letra A. Paulo e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe. E Lucas é filho de Silvio, mas não é de Fátima. Eu sei que a mãe de Lucas é RH positivo, né? Lucas, sim, você sabe que a mãe de Lucas é RH positivo, porque o pai dele é negativo, só pode doar um Rzinho. E como ele é positivo, você não sabe quem é a mãe dele, mas uma coisa você sabe, que ela é RH positivo e que ela tem um isão B. Quer dizer, não sei. Porque daí o pai pode ter doado um B ou A, eu não sei. Ela é A ou B, né? Ela não pode ser O. Ela pode ser A, B ou AB. O ela não pode ser a mãe do Lucas, que é desconhecida aqui na história. Tá? Posso passar? Próxima questão. Questão número 6 da lista. Questão 63, que já é de 2017, tá? Aqui, as chamadas DSTs já estão usando IST, tá, gente? Vocês já viram isso em algum lugar, mas a nomenclatura está sendo modificada de DST, doença sexualmente transmissível, para IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Porque às vezes não é uma doença, é uma simples infecção que pode ser tratada e rapidamente ela é curada, e outras vezes não, tá? As DSTs também são transmitidas por outras vias além de relação sexual. Então a gente sabe, obviamente, que DST é transmitida por relação sexual, mas tem muitos casos que outra via pode realizar essa transmissão. O quadro representa algumas DSTs. Ajuda muitas dúvidas aqui. Sífilis, que é bactéria, tá? Cancro mole, que é bactéria, AIDS, que é vírus, o HIV, gonorreia, que é bactéria, condiloma combinado, que é vírus, o HPV. E aqui nós temos os sintomas. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Vou dar para ler aqui. Suponha que Júlio adquire uma DST através da transfusão sanguínea, que Paulo adquire uma DST ainda no ventre materno, e que Adriano teve uma DST que só se adquire por relação sexual. É claro que é difícil, tem tanta coisa, tem tanta doença, para eu ficar decorando tudo, é quase impossível, tá? Mas uma dica que eu falo para vocês aqui.
Uma doença, uma DST, que ela é transmitida exclusivamente por relação sexual, é aquela DST que ela não é invasiva. Ela não vai invadir o seu corpo, vai ficar restrita à região genital. Tá? Então você não vai encontrar essa bactéria ou esse vírus no sangue, no sistema nervoso, em outros locais do corpo. Geralmente é restrito às regiões genitais, ou à pele, ou alguma coisa de contato. Tá? Para passar pelo sangue, para passar pela placenta, tem que ter uma invasão do corpo. E a gente olha aqui, ó, sífilis, lesões dos órgãos genitais, na pele, nas mucosas, pode afetar o sistema nervoso. Bom, então se a sífilis pode chegar ao teu sistema nervoso, ela vai poder ser passada por uma outra forma, além da relação sexual. Cancro mole, lesões dos órgãos genitais, mais frequentemente no homem. Só isso, não fala de outra informação que ele apresenta no sangue, apresenta cancro mole, região genital, acabou. Então essa aqui poderia ser uma doença exclusivamente passada por relação sexual. AIDS, não precisa nem falar, né, gente? Mas eu vou de praxe, eu vou ler aqui, tá? Ataque às células do sistema imunitário, ocasionando imunodeficiência. Então a AIDS pode ser passada por outra via, além da sexual. Gonorreia, ardor urinar, secreção uretral amarelada. Nos bebês pode levar a cegueira. Como é que leva a cegueira no bebê? Ele entra na corrente sanguínea e vai até o olho? Não. Geralmente, quando a mulher tem a gonorreia, ela tem parto normal, a criança passa pelo canal do parto contaminado e a bactéria cai no olho dela. É assim que transmite cegueira. Ou, tá? A pessoa manipula a região genital, sem higiene, esfrega o olho. Pode acontecer, tá? Professor, qual que é a utilidade do nitrato de prata quando pinga no olho da criança? Bom, geralmente você tem esse tipo de medicamento, ele vai ter algum tipo de ação bactericida, tá? Então, às vezes, dar banho de nitrato de prata na região genital, alguma coisa assim, pode ter um efeito bactericida, que é para tentar amenizar ou tentar dificultar que a criança adquira doença ou consequências mais graves, porque tem antibiótico que não pode ser administrado para bebês, para criança. Então, faz esse tipo de tratamento como uma forma paliativa, né, da tentativa de evitar a cegueira. É congênito? Então, tipo, para ser uma doença congênita, ela vai ser passada só pela placenta ou pode ser passada pela... Acho que não pode ser considerado congênito isso aí. Ainda não. Não, tá? Porque congênito está relacionado à transmissão das características, né, da mãe para o bebê, então não foi bem isso, foi um contágio que aconteceu, que poderia ter acontecido com um adulto, como eu disse, né, tocou a região genital contaminada, passou no olho e acabou, tá? Então é mais para esse lado aqui, tudo bem? Condiloma acuminado é o HPV, lesões em forma de crista nos órgãos genitais, pode levar ao câncer genital no ânus, também não fala nada sobre HPV na corrente sanguínea, tá? E só. Então vamos lá. O Júlio recebeu por transfusão de sangue. Só pode ser sífilis ou só pode ser AIDS, tá? Então cancro mole não pode ser, condiloma acuminado não pode ser, gonorreia não pode ser e pode ser sífilis. O Paulo pegou por placenta, né? É isso? Ventre materno. Pode ser AIDS, pode ser sífilis. Então, não pode ser cancro mole por exclusão, né? Vamos dizer assim, a gente pega AIDS e sífilis nos dois primeiros e por exclusão o terceiro seria cancro mole, mas poderia ser gonorreia no terceiro também, tá? Porque são as doenças relacionadas aqui que são exclusivamente transmitidas via relação sexual. Então, determinando as duas primeiras, a gente consequentemente chega na terceira, que é o cancro mole. Você não conseguiria resolver essa questão começando a partir da terceira. Tá? Não teria resultado. Então é a C. O condiloma acuminado também seria por relação sexual? Também. Todas aqui estão por relação sexual. Sim, mas só... Primordialmente. Tá? O condiloma acuminado também seria o HPV. Tá? Também lembrando, pode acometer meninos e meninas, certo? Só que na menina é mais grave por ser 90% dos casos de câncer de colo de útero. Tá? No homem também pode ter, que pode gerar essa DST, essa crista de galo, mas nos meninos normalmente ele é assintomático. E por isso que meninos também devem ser vacinados contra o HPV, tá? Na adolescência, no início da adolescência principalmente. Tudo bem? Espero que vocês não sejam daquela clã antivacina, tá? Que está se espalhando por aí.
rapidamente. A gente precisa combater essa doença. Isso é uma doença, né? A gente tem que ter vacina contra antivacina, né? Porque é uma coisa inexplicável. Tá? Questão número 7. Também é uma questãozinha de genética. Tá? Ó, uma professora de biologia explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Então, lembrando que ligado ao sexo afeta a parte do X que não tem equivalência no Y. Se o cara for XDzão Y, ele é normal, ele não tem a doença. XDzinho Y, ele tem o daltonismo. Tá? A mulher, para ter daltonismo, ela tem que ter XDzinho, XDzinho. Mulher daltônica, ela é mais difícil de ter. Tá? Pedro e Luísa, um casal de gêmeos. Preciso falar que são gêmeos bifitelinos ou não? Não, né, gente? Sexo diferente, gêmeos só pode ser, tá? Dizigóticos, bivitelinos, não idênticos, gêmeos fraternos, como queiram chamar. Tá? Como é que eu represento no heredograma gêmeos, hein? Ó, o pai e a mãe. Uma gestação. Na mesma gestação nós temos 2 filhos. Tá? No caso deles, Pedro e Luísa. Isso aqui é representação de gêmeos bivitelinos. Certo? Como é que é a representação de gêmeos univitelinos? Primeiro, não pode ser sexo diferente. Então eu vou apagar aqui, que era a menina, vou colocar um outro menino e vou fazer isso aqui. Isso aqui são gêmeos univitelinos, ou gêmeos idênticos. Tá? Como não é o caso, beleza? Apaga aqui e põe a Luísa de volta na escola. Um casal de gêmeos que estudava na mesma sala disseram que eram daltônicos para a cor verde. Então, eles disseram que eram daltônicos. Tá? Então, o menino é daltônico, ele é XDzinho Y. A menina é daltônica, ela é XDzinho, XDzinho. Certo? A professora perguntou se outras pessoas da família também eram daltônicas. E os gêmeos responderam que duas pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez mais algumas perguntas aos gêmeos. E descobriu que eles não tinham outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda eram vivos. Tá? Ele quer saber quais são as outras 2 pessoas da família que são daltônicas ou que tem 2 pessoas daltônicas da família, que são daltônicas. Tá? Então vamos lembrar que este Y veio do pai do Paulo. O X veio da mãe do Paulo. Tá? Agora, a Luísa, por ser daltônica, obriga que o pai dos 2 seja daltônico. Porque como ela recebe 2 desenhos, esse cara aqui, que é o pai dos gêmeos, obrigatoriamente tem que ser daltônico. Tá? Esse outro XDzinho veio da mãe. Mas pode ter sido o mesmo XDzinho que veio para o menino, que veio para a menina. Então eu não tenho certeza sobre o genótipo da mãe. Porque ela pode ser muito bem daltônica, XDzinho, XDzinho, ou ela pode ser portadora, XDzão, XDzinho. Não tenho certeza, não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é isso aqui. Tá? Então, ó, o pai é daltônico, o pai é daltônico, eu já fiquei com 2 possibilidades. Tá? A letra D fala que o pai e a mãe dos gêmeos são daltônicos. Eu não posso afirmar isso aqui. Certo? Mas eu vou finalizar o processo. Ó, o avô paterno, o Y veio do avô paterno e o XDzinho veio da avó paterna, tá? No caso aqui da mulher, mesma coisa. O XDzinho pode ter vindo tanto do avô quanto da avó. Não tenho certeza nesse caso, tá? Mas se tiver vindo do avô paterno, ele será daltônico. Ele será daltônico, tá? Então aqui, o pai é daltônico, isso é certeza. A mãe dos gêmeos, eu não tenho certeza. O pai é daltônico sim, e o avô materno dos gêmeos tem grande possibilidade de ser daltônico. Porque se ele recebeu aquele XDzinho, ele vai ser daltônico, tá? Porque quando você fala que uma mulher tem um XDzinho, ela tem uma possibilidade de não ser. Ela pode ser heterozigótica,
Tá? Aqui, os homens da família, o pai e o avô materno, tá? Os dois seriam daltônicos nesse caso. Então, por eliminação, a gente ficaria com a letra A nesse caso. Tudo bem, gente? Mais uma vez, não precisava fazer cruzamento, era só identificar a característica, saber que o X, Dzinho, no menino, vem da mãe, tá? Que o Y vem do pai, e associar e fazer a família em questão para a gente chegar no resultado. E lembrando que eu não precisava ficar quebrando cabeça nas outras alternativas. Tenta eliminar as alternativas que às vezes fica mais fácil. Tá? Vamos lá, reta final, questão 8. Essa aqui acho que já é da de 2018, certo? É aquela que eu falei do teste de gravidez, tá? Marina não menstruou na data prevista e então comprou um teste de gravidez. A figura ilustra a realização do teste que indicou que Marina estaria grávida. Aqui a fitinha, a urina colocada aqui, espera alguns minutos. Se der uma listrinha é negativo, se der 2 listrinhas é positivo. A Marina deu positivo, então ela estava grávida. Tá? No mesmo dia, a Marina procurou um laboratório especializado para realizar o exame sanguíneo de gravidez, que confirmou o resultado do teste anterior. Então, realmente, ela está grávida. Tá? Considere o hormônio que evidenciou a gravidez nos testes realizados. O resultado positivo indica que a concentração B. Bom, o hormônio da gravidez é o beta-HCG, o HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina significa estimular as gônadas, testículos e ovários. Tá? Coriônica quer dizer que é o córeo, que é uma parte fetal, um anexo embrionário que vai dar origem à placenta, chamado córeo, que o produz. Quem são as gonadotrofinas que o homem e a mulher têm? FSH e LH, são as gonadotrofinas hipofisárias. Só que ao longo do ciclo menstrual, quando todos os hormônios estão em queda, a mulher menstrua. O FSH está em queda, o LH está em queda, estrógeno e progesterona, e aí a mulher menstrua. Quando ela está grávida, tem um bebezinho se implantando ali no endométrio, o córeo produz o HCG. E a função do HCG é substituir o LH. E a função do LH, tá? A função do LH é manter a progesterona ativa e fazer com que não haja menstruação, tá? E a mulher mantenha a gravidez. Tudo bem? Mantenha a gravidez, tá? Então, nesse caso, pessoal, o HCG só vai existir se a mulher estiver grávida. Porque não tem a hipótese dela produzir HCG. Não é dela o HCG, é de um bebê. Então, não tem como uma mulher que acha que ela está grávida e fez o teste e deu positivo, pode ser negativo, pode ser... Não. É muito mais fácil dar negativo e depois dar positivo, porque às vezes a quantidade não era suficiente, do que der positivo e depois dar negativo. Tá? Às vezes ela tem um otimismo, né? Pô, deu positivo, tem um otimismo que vai dar negativo. Geralmente não é isso que acontece. Tá? Então é o HCG que é responsável. A resposta é, tá? Gonadotrofina coriônica HCG, em baixa na urina? Não, em alta. Progesterona? Não. Hormônio folículo? Não. Progesterona? Não. É aí. Ó, gonadotrofina coriônica humana, HCG, em alta na urina. Por que está em alta na urina? Porque ela está em alta no sangue circulante. Tá? Só vai para a urina que está em excesso no sangue. Certo? Claro que com exceção da glicose, que ela não deve sair na urina, mas ela sai nas pessoas diabéticas, porque tem excesso no sangue, sai na urina. Tudo que sai na urina está em excesso no sangue. Beleza? Tem sorvete aí? Tá. Vou liberar os guris, calma. Sorvete, para derreter o sorvete de vocês. Tudo bem, gente? Então essa é a questão 8 da lista. Tá? Como o Juliano já passou ali cortando o barato, tá? Então eu vou encerrar por aqui. Vocês têm o gabarito da lista e qualquer coisa, tá? Podem tirar dúvida comigo depois. Tudo bem, gente? Um abraço, boa prova e até mais.